A programação a seguir é uma produção independente. Entrevistas, comentários e as informações contidas neste programa são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. Boa noite, amigos. O Tribuna Livre de hoje vai prestar uma homenagem a uma mulher fantástica. A uma mulher que viveu muito além do seu tempo. Ela nasceu em 1917 e aos 80 anos, em 1997, faleceu. Mas deixou uma história fantástica aqui na cidade de Juazeiro do Norte. Ela foi a primeira a ter a ideia de trabalhar em rádio e, segundo consta, foi a primeira mulher a apresentar um programa em rádio sobre receitas de bolos, arte culinária. Nós estamos nos referindo a Nair Silva, que brilhou na Rádio Iracema de Seu Coelho Alves, fazendo o programa Lar Doce Lar. Mas Nair Silva destacou-se mesmo, foi pelo seu trabalho social. A sua casa era uma verdadeira creche. Ela organizou e estruturou a vida dos garotos de Juazeiro que viviam como engraxate, como lavador de carro, e num determinado momento, a prefeitura queria proibir a presença desses garotos na Praça Padre Cícero, e eles tinham um meio de vida. Foi aí que apareceu a inteligência de Nair Silva, organizando uma associação, estruturando a vida dessas crianças e fazendo com que eles pudessem ter uma atividade como engraxate ou como lavador de carro. Nós trouxemos para o programa de hoje duas figuras que representam muito bem esse exemplo de vida que foi Nair Silva. Uma dessas pessoas, seu sobrinho, foi também, naturalmente, ao longo da vida, seu afilhado, filho de criação, por assim dizer, que acabou indo trabalhar no banco, estudando e formou-se. Hoje é o doutor Nildo Rodrigues, o Nildinho que nós conhecemos. O outro não mudou de profissão, ainda hoje é lavador na Praça Padre Cícero, como nos tempos de Nair Silva, é o José Pereira da Silva. Claro que por esse nome pouca gente vai saber de quem estamos falando, mas se eu me referir ao cabecinha lá da Praça Padre Cícero, aí o Juazeiro em peso sabe de quem estamos falando. Essas duas figuras estão conosco hoje para homenagear Nair Silva, uma figura extraordinária da história dessa cidade, mas que não foi lembrada por ninguém ao longo dessas homenagens que se fez no ano do centenário. Por isso, o Tribuna quer prestar esse tributo nesta data tão importante. Boa noite, Vasquez. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite, telespectadores. Boa noite, seus convidados, doutor Nildo, Zé Pereira, meu amigo Cabecinha, prazer tê-los aqui. Luiz, certamente que a mulher, ao longo da história desse país, vinha trabalhando e pugnando por espaços na sociedade e conquistou espaço. Conquistou com tanta nitidez o espaço, a mulher conquistou o seu espaço, que hoje nós temos em várias posições de destaque a mulher. Principalmente na presidência da República nós temos a mulher. Isso fruto da luta que se arrasta ao longo dos anos. E nós temos figuras emblemáticas nesse Brasil de mulheres que pontificaram pela sua luta. E aqui na nossa cidade nós temos esse exemplo de mulher ousada, inteligente, empreendedora, preocupada com as questões sociais, preocupada com a cultura, com o folclore, enfim. E hoje nós vamos aproveitar a oportunidade de ter essas duas pessoas aqui para prestar essa homenagem à figura de Nair Silva, que foi uma mulher, para a sua época, aqui na nossa cidade, pelos valores culturais que tem a nossa cidade e a nossa região, o Nordeste, enfim, ela já era uma mulher de destaque, era diferente. Era uma mulher que enfrentava embates, enfrentava lutas, enfrentava as causas sociais, defendia os oprimidos, enfim, era uma mulher diferente e que pontificou e que marcou a sua passagem aqui com muita nitidez em Juazeiro do Norte e na região do Cariri. E hoje nós vamos falar sobre essa pessoa. Queremos que o nosso telespectador pergunte, aqui tem pessoas profundamente conhecedoras da vida da Nair Silva, que fez tanto por essa cidade, que também ajudou a construir a cidade e ajudou também a construir a história de Juazeiro do Norte.
Então, o telespectador, fique à vontade para nos questionar, perguntar, enfim, para a gente falar um pouco sobre essa belíssima mulher, Naí Silva. Vamos rapidamente às nossas mensagens comerciais e dentro de 1 minuto estaremos iniciando o nosso debate. Até já, amigos. A Hipercor agora tem suas tintas atestadas pelo Programa Setorial de Qualidade da Abrafat. São tintas látex, esmaltes, vernizes e massas, produzidos com qualidade garantida. E tem mais, a Hipercor foi a única no Brasil que conquistou esse atestado em seu primeiro ano de atuação. Um grande feito que atesta a competência de uma empresa do Grupo Edson Queiroz. Essa é a Hipercor, muito mais vida. O Cariri Shopping se multiplica e a cidade ganha um shopping 2 vezes maior. Expansão do Cariri Shopping. Oportunidades em dobro para você. 193 lojas, 5 lojas âncora, 4 salas de cinema, 20 lojas de alimentação, 1.300 vagas de estacionamento. Invista no shopping que mais cresce no Ceará. Cresce tanto que vai dobrar de tamanho. Cariri Shopping. Muito mais shopping para você. Reserve seu espaço. Bom, como dissemos, temos 2 convidados aqui e como dissemos também, um estudou, trabalhou no banco, se formou, hoje é o advogado Dr. Nildo, que está aqui ao meu lado. É um prazer recebê-lo no Tribuna Livre. Boa noite, Dr. Nildo. Boa noite a todos, agradeço inicialmente o convite aceitado por mim e de logo faço um agradecimento todo especial à direção desta emissora que pontua esse programa com finalidades pontuais, destacando-se no debate para as defesas e das questões sociais de Juazeiro, como a de hoje. Hoje, a gente está debatendo, a gente vai falar sobre Naí Silva. Naí é uma pessoa que nasceu nas Alagoas e veio, como tantos outros, morar na cidade de Juazeiro do Norte. E Naí, nesses 80 anos de existência, devotou parte dela a cuidar das coisas de Juazeiro. E nesse centenário, a gente que tem a alma de Juazeiro se ressente, assim, dentre tantos nomes, a falta de uma, não vou dizer homenagem, porque o Juazeiro, dia após dia, ano após ano, não vem esquecendo de seus vultos, como Naí, como Dona Amália Xavier, como tantas outras pessoas que já se foram. Mas no momento que se está se comemorando o primeiro centenário, não se admite se deixar um ou outro de fora. Ou então não faça homenagem assim a certas pessoas que chegaram ontem, que não sabem a história de Juazeiro, que não sabe quem foi Elias Rodrigues Sobral, que não sabe quem foi a primeira professora de Juazeiro, quando é que chegou o primeiro caminhão, não sabe quem conquistou, como foi difícil conquistar as coisas em prol para Juazeiro chegar onde é hoje. Juazeiro chegou onde é a dimensão que é atual, mas teve tantos que passaram por aqui, firmaram suas marcas e não foram lembrados. E nessa perspectiva, venho agradecer inicialmente aos apresentadores, a Feliz Indé, e seja assim, curador desse debate e em outros eventos, que não venham a esquecer de personalidades que construíram, que fizeram a história do Juazeiro e a do Padre Cícero, como Naí. Bom, nós demos um exemplo aqui de uma pessoa familiar da Naí Silva. Ele é sobrinho da Naí Silva, mas foi criado pela Naí. Ele se considera filho da Naí Silva. O seu irmão também, né? O Baiano também, foram criados juntos, né? Isso mesmo, e tantos outros. Olha, vou iniciar a falar um pouco da nossa festejada história. A minha história, ela se entrelaça com a história de Naí, o final da história dela. Certo. Vivenciamos na casa dela. Hoje, se é comum falar em todos os setores, na imprensa, debate, tudo, questão de inclusão social. É, um termo muito usado. Hoje é o termo que se usa muito. Naí Silva já fazia isso. Como bem lembrou o deputado Vasco Landim aqui, Naí, na sua época, ela já avançou e já idealizou. Verdade. Vou lhe dar vários exemplos.
Primeiro, ninguém falava em comissariado de menores, em juizado de menores, como a gente falava. Hoje é o juizado especial do direito do menor, não sei o quê. E naí, lá atrás, em 63, ela já pontificava um curso de prevenção à marginalização do menor. Ela já apresentava, ao fundar o comissariado, e depois disso ela constituiu, apesar de seus parcos recursos como professora, ela fez do seu lar uma creche, sem recursos públicos, sem verba de A, de B, de ninguém. E aí foi onde lá, esse festejado lá, onde a gente iniciou, onde nós vivenciamos, não só a mim, mas tantos outros que passaram lá, que ainda hoje residem lá. A casinha dela continua do mesmo jeito, coisa que a gente hoje adquiriu essa participação vinda da simplicidade da professora Naí no seu dia a dia. Olha, era gostoso morar ali com Naí, era uma brincadeira só. Naí, a gente vai falar aqui um pouco mais à frente, mas Naí, por que Naí pontificou um nome digno aqui no Juazeiro, deputado? Sabe por quê? Porque Naí, ela desenvolveu em vários setores. O senhor falou agora há pouco sobre política. O coronel Adalto Bezerra me disse, certa vez, e disse, doutor Nildo, não existiu na época pessoa da dimensão como Naí. Por quê? Naí, como política, ela era assessora particular do prefeito Conserva Feitosa. Aquela política era, de um lado, Zé Geraldo, os Gogó e os Carrapato. O PSD e a UDN. Pronto. Era o PR? PR. A UDN já veio como sucessor posteriormente. Isso. Por não. Aí, quando os Bezerras, com os seus candidatos, Zé Geraldo e tantos outros, que eles colocavam o cartaz dele, lá vinha Naí e botava com uma escada o de Feitosa por cima. Ninguém falava nada, era um respeito, era uma coisa assim particular, né? Muito ativa. Muito ativa. E depois Naí foi professora de música, formada. Por que ela veio para Juazeiro? Formou escola de samba. Ela fez escola de samba, fez carnaval, junto com o mascote. Naí era uma pessoa intranquila. Intranquila. Esse tema é muito bom. Luiz, bota o nosso amigo aqui, o Cabecinha. Cabecinha, o José Pereira. Cabecinha tem alguma relação assim histórica, algum fato? O da Naí tem. Com relação a Naí Silva, né, Tem. Cabecinha? Faz o teu Dona testemunho Naí aí. era uma pessoa muito boa. Ela pegava os meninos de rua, levava pra casa. Tinha hora que os meninos estavam sem comer. E Cabecinha, vai atrás dos meninos para comer. Ela levava, dava conselho. Eu era um que ela me dava muito conselho. Hoje eu agradeço o que eu sou, o conselho que Dona Naí me deu. Ela vestia de Papai Noel, quando era nem Natal. Era uma pessoa sensacional, Dona Naí. A propósito, tem uma história bem engraçada do Cabecinha, que certa vez ele chegou na praça e tinha um Papai Noel se apresentando lá. E o Cabecinha foi tirar uma brincadeira meio indiscreta com o Papai Noel. Ele não sabia que o Papai Noel era Naí Silva. Quando ele descobriu, quando Naí tirou a máscara lá, e ele reconheceu, só faltou se ajoelhar e pedir perdão, né, Cabecinha? Cabecinha era um menino travesso, né, Cabecinha? Não, eu já era casado, eu já brincadeira com ela, e depois eu fui olhar, ela tirou o chapéu, eu disse, que é isso, Dona Naí? A senhora me desculpe, Dona Naí. Aí então ficou por isso mesmo. Mas ela trabalhou na garagem do Banco do Brasil, dominando os meninos, era uma conselheira muito boa, Dona Naí, onde ela estiver. O Cabecinha, Vasques, eu posso dizer, porque eu o conheço muito bem, é um desses exemplos de cidadania, viu? Surgida praticamente do nada. O Cabecinha foi a vida inteira, há pouco dia nós dissemos aqui, a virtude do Foguinho foi passar a vida inteira, viveu de rádio o tempo todo. Toda a vida ele só foi radialista. O Cabecinha foi instruído por Dona Naí, organizou lá os engraxados e os lavadores. O Cabecinha nunca teve outra profissão. Sempre lavador de carro. Mas como lavador, ele teve o mérito de construir uma casa e uma família. O Cabecinha hoje tem 5 filhos, né, Cabecinha? 5 filhos. 5 filhos, 2 homens e 3 mulheres, 5 netos, 5 né? netos. Casa própria, vive bem, Graças a tranquilo. Deus. Esse Carlice é um exemplo de dignidade, de cidadania, ser humano, tudo, honesto, correto. Mas eu queria aqui, doutor Nildo,
O Tribuna Livre, ele há uns meses atrás aí, antes do centenário, que foi comemorado em 22 de julho, a gente estava fazendo assim um programa com um olhar histórico e uma retrospectiva histórica daquelas pessoas que fizeram e que pontificaram como em Juazeiro do Norte, na política, no comércio, enfim. Nós tivemos a preocupação de ter esse olhar retrospectivo histórico. E eu queria aproveitar aqui a oportunidade, você já falou aí sobre alguns ângulos da vida da Nair Silva, mas na época em que ela, como mulher, fazia esses enfrentamentos, ia para frente desses desafios, você tem assim algum fato, porque essas questões preconceituosas com relação à mulher é histórica no Brasil, de 30 anos para cá, de 20 anos para cá, que a mulher começou realmente a conquistar os espaços, a se tornar praticamente igual nas ambições e, enfim, nas conquistas. Nessa luta dela, que ela travava na defesa das crianças, em cima do folclore, da literatura, dos menores, de combater, já preocupada com a criminalidade na infância, com a questão do comissariado de menor, ela lhe passou, você sabe assim, de algum fato, de alguma coisa assim, de certa forma, de preconceito, com relação a essa atitude dela, porque as grandes mártires das lutas feministas no mundo e no Brasil também sofreram essa questão. E aqui principalmente indiferença, né, Vasquez? Exatamente. Aqui, tu tem assim um conhecimento de alguma coisa desse tipo? Não, com relação... não. O que eu tenho muito a dizer é que nesse enfrentamento, especialmente para cuidar da gente lá do nosso lar, o que mais doía é quando ela não conseguia. Nosso lar não teve riqueza. Nosso lar, o lar dela e nosso, não teve, vou lhe dizer, momentos de muita fartura de honestidade. Sim. Mas às vezes pouco o que está no dia a dia. E naí, para não faltar, um salário de professora, não tinha ajuda, mas tinha uma rifa. Ela ia lá em Paulo Machado, lá no cartório, ela ia lá no Banco do Brasil, lá em Hélio, lá no BNB, vendia uma rifa, e ninguém queria, pagava a rifa, mas não queria o cupom, e nem o prêmio, porque já era para ela servir para outra coisa. Era uma maneira de ajudar. De ajudar, né? Então, eu não vi ali naí muito, até porque Juazeiro tinha um respeito muito grande. Mas o que deixava muito triste era quando ela não conseguia, ali teve tempos e épocas que ela não conseguiu ficar com todos nós presentes, porque a despesa é alta, tanto os parentes como os advindos, né? E aí ela ficava com o coração sofrido, porque tinha que dar como adoção a outro lá, tinha que fazer aquele encaminhamento, né? E aí era o que a gente mais via, era a tristeza dela quando ela encaminhava essa pessoa para outra pessoa tomar de conta. Doutor Nildo, uma das últimas ações da professora, salvo engano, foi a seresta, né, do Padre Cícero, que ela organizou, administrou vários anos, e que hoje o amigo é quem cuida disso, essa missão todos os anos. Isso mesmo. Desde o falecimento dela, nós e nossa família, lá meus irmãos, minha mãe e minha tia, irmã dela, e o outro irmão, o Petrônio, Rosinha, todinho, a gente faz esse levantamento, esse cuidado. Por quê? Para que as tradições de Juazeiro não venham a ser, como é que a gente chama, coisa de showmício, coisa que venha a perder a originalidade. A seresta do Padre Cícero, por que ela fazia seresta? Porque era comum ela fazer serestas e serenata para os amigos dela. Cada aniversário, ela ia na madrugada reunir o seresteiro e fazia seresta como forma de presentear. E logicamente o Padre Cícero, vizinho nosso lá do Socorro, lá naquele recanto, ela também disse, bora fazer. Aí convidou Ricardo Brasileiro, convidou Cília, convidou Nininha, convidou tantas pessoas ali, e começou na madrugada do dia 23, já que o Padre Cícero nasceu no dia 23. Quer dizer, na identidade de Padre Cícero tem 23 de março.
no registro de nascimento dele, tem 23 de março. E aí, ano a ano, e essa festa hoje já está no calendário festivo de Juazeiro. E por que a gente está perto? Para evitar que a municipalidade venha a colocar a seresta como um tipo de show, a partidarizar, a colocar bandeira A e bandeira B. Que a festa do Padre Cícero, essa festa que acontece no mês de março, a semana do Padre Cícero, que foi criação do Darim. Do Dário Maia Coimbra, foi e é a única festa do povo de Juazeiro. É verdade. Ela difere das outras, porque as outras têm a participação do Rumeiro. E essa festa que a gente vê assim, que começou de uma brincadeira. E uma hoje, festa doméstica. Uma festa doméstica, juntamente com o professor Abraão Batista, que deu essa dimensão que é hoje atual, que a gente hoje fica feliz. E enquanto vida a gente tiver, enquanto nossos familiares estiver por ali, lá pelo Socorro, não há de deixar que partido A, que prefeitura A, ou B, ou C, venham a metalizar as coisas. Desvirtuar o programa que ela criou. Desvirtuar. Não é? Ô, Dioguinho, pela a história, pelo que se ouve falar e pelo conhecimento, que eu tive conhecimento com a Anaí, não foi assim de muita proximidade, mas conheci, ela nos parecia uma mulher inquieta, tenaz, austera. Era assim o perfil dela? Era dessa forma? Aí não se quedava a ninguém. Basta dizer o exemplo do coronel Adalto Bezerra. Aí não se quedava a ninguém. Não tinha, como é o nome que ela chamava? Não se quedava rabo de saia, nem a marmanjo, a ninguém mesmo. Por quê? Porque Naí, ela nunca, mulher solteira, ela é alagoana, né? Ela é alagoana. Eu esqueci dele falar a história, porque Naí veio morar em Juazeiro. Naí, minha avó e a mãe dela e os pais, correu a notícia lá na cidade que o Lampião ia visitar Mata Grande. Naquela época, o terror do Lampião, aí todo mundo acorria a Juazeiro, porque sabia que Juazeiro do Norte tinha uma guarida do Padre Cícero e que ninguém ia deixar, logicamente, e o Lampião respeitava o Padre Cícero. E o Lampião respeitava o Padre Cícero. E eles vieram a pé, passaram mais de 40 dias para chegar aqui ao Juazeiro, e aqui ela foi, a primeira coisa que eles fizeram, isso ela me contou, foi pedir a benção ao Padre Cícero, e aí ela perguntou-lhe, ele estava na rede, e disse, ela foi lá pedir a benção, ela disse que era de Alagoas, e perguntou, e ele disse que ela ia ser professora. Mas na época o Juazeiro não tinha tantas escolas, tanto é que ela se formou em 1942. Aí ela perguntou, e você mora onde? Aí Naí disse, eu moro na rua Santa Luzia. Aí Padre Cícero disse, é no Caminho do Céu. Caminho do Céu porque era o cemitério? Isso. A rua Santa Luzia é a rua do cemitério, né? Onde a gente passa, que é o Caminho do Céu. Deságua no cemitério. Então ela teve alguns contatos com o Padre Cícero, e que, infelizmente, Naí se foi, tantos outros se foram, e a história foi junto com ele. Muito bem. Cabecinha, deixa eu puxar aqui para o Cabecinha com relação a Anaí. Cabecinha, tu conheceu pessoalmente a Anaí. E tinha os engraxados, eram os engraxados lá na praça, que queriam tirar para eles não ficarem na praça. E ela comprou essa causa, essa luta, e disse, vou defender vocês. Foi assim? Defender. Quando os engraxados estavam numa situação pior, não tinha dinheiro para panela, nem outras coisas, aí ia lá, pedia a ela. Os lavadores de carro eram do mesmo jeito. Dona Anaí, não aparece outra como a Dona Anaí no Juazeiro, não. Tem mulher para lutar, mas como a era no Juazeiro não aparece, não. Ela ia para frente mesmo, na defesa, pegava a causa. Todo mundo era obrigado. Dona Anaí era gente boa mesmo. Ô Cabecinha, agora, esse fato de você continuar como lavador, me parece que do tempo da Anaí só tem você e um colega hoje lá na praça, não é? Só tem eu e 2 colegas. 2 colegas, né? Só tem 3 pessoas, 3 lavadores, né? Daqueles aulos tempos. Daqueles tempos. Você me parece que se organizou de uma maneira mais inteligente. Eu me lembro de um tempo que você tinha assim uma freguesia de umas 8 a 10 pessoas que você trabalhava para eles. Toda semana, no fim de semana, ia recolher. Quem eram essas pessoas? Silva Lima, senhor Antônio de Hotel Municipal,
E um bocado de gente, tudo gente boa, graças a Deus. A tua clientela diminuiu, Cabecinha? Pai, depois que apareceu o lavador, posto de lavar carro particular, diminuiu mais. Mas pro Cabecinha não diminui não, arrumando ganha-pão para comer, já tudo é lucro já. Ainda hoje você atua na Praça Padre Cícero. Atuo. Não é? Lá, mais de 40 anos, quando os caras chegam lá, dizem, rapaz, que aqui 40 anos na Praça Padre Cícero, eu tenho história a contar. E criou 5 filhos lavando o carro. Lavando o carro. Eu conheci meu amigo aí, o doutor, com uma criancinha pequena ainda, com o Danaí. Certo. Hoje ele é doutor formado, graças a Deus. Conheceu o doutor Nildo Menino. Menino. Calça curta. Calça curta. Que beleza, não é? É. Bom, o doutor Nildo, para homenagear a Naí, evidentemente resolveu escrever um livro. Gostaria que o nosso câmera focasse aqui, desse um close aqui na capa do livro. De quem é essa xilogravura, doutor Nildo? Professor Abraão Batista. Professor Abraão Batista, né? Aí, olha. Isso aí é a imagem que o Abraão Batista constituiu numa xilogravura. A marca de uma mulher. Isso foi uma maneira que você encontrou de homenagear... Esse livro, a bem da verdade, ele se divide em 2 partes. A primeira é das poesias dela. Naí era também poeta, né? Naí poetisa. Aqui tem 40 poesias da lavra dela. E aí eu compilei alguns depoimentos sobre a história dela, escrito por diversos personalidades, as principais personalidades do Juazeiro, retratando, por exemplo, Naí a poetisa. Quem escreveu essa parte foi o poeta Patativa do Assaré, escreveu em versos. Rapaz. É curtinho, depois a gente pode até declamá-lo. Naí a professora, foi uma aluna dela, Aurenice. Naí a comissária, o desembargador Suenon Bastos Mota. Naí um esteio político, doutor Feitosa, Conserva Feitosa. Naí a religiosa, quem escreveu foi o padre Murilo. Naí a amiga, quem escreveu foi Lindalva Machado. Olha as pessoas que escreveram sobre Naí. Né? A intelectual, Daniel Walker. A musicista, o padre Ágio Moreira, lá do Belmonte, no Crato. A comunicadora, o nosso Aguinaldo Carlos, que ela era também radialista. A política, Dr. Geraldo Menezes Barbosa. A seresteira, Ricardo Brasileiro. A carnavalesca, Darim, foi que escreveu essa parte. A folclorista, Eloy Teles de Moraes. A idealista, Helena Silva. A madrinha, Marco Feitosa, que é afilhado dela. Né? A socióloga, Teles Costa. Dr. Mauro Sampaio e o professor Raimundo Araújo. Então a gente vê que a vida de Naí não se resumiu só a um segmento da sociedade. Ela andou por vários segmentos, né? Por várias atividades. Ela foi, olha, né? Assim, a história do hino do Juazeiro. Isso aí nós vamos falar depois do nosso intervalo, ok? 2 minutinhos e nós voltamos para continuar homenageando Nair Silva, que morreu em 1997. Até já. O Cariri Shopping se multiplica e a cidade ganha um shopping 2 vezes maior. Expansão do Cariri Shopping. Oportunidades em dobro para você. 193 lojas, 5 lojas âncora, 4 salas de cinema, 20 lojas de alimentação, 1.300 vagas de estacionamento. Invista no shopping que mais cresce no Ceará. Cresce tanto que vai dobrar de tamanho. Cariri Shopping. Muito mais shopping para você. Reserve seu espaço. Foi eu que fiz. Nossa, delícia! Cerca de 10 mulheres morrem por dia no Brasil vítimas da violência do próprio parceiro. Mas agora... Pode. Até quando você vai ignorar? Basta! Violência contra a mulher não tem desculpa, tem lei. Está na hora de parar de dirigir em alta velocidade. Pare e pense. O respeito à vida depende de cada um de nós. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal.
acelerar, nem precisa pressa não, dê a preferência à paz. Tempo é o tempo, é a noite, é o dia, viver é bom, não corra demais, dê a preferência à paz. No trânsito, quem faz a paz é você e a moto, uma união feliz. Bom, a gente não poderia também trazer o Cabecinha aqui e não falar de algumas qualidades do Cabecinha. Cabecinha, essa paixão pelo Icasa vem desde menino? Eu comecei a torcer o Icasa na LDJ. Ainda? Quer dizer, em 63 o Icasa foi fundado. Tem uma história a contar. Eu ia para a LDJ, pulava o muro, aí se o Edmilson me pegava, eu botava para fora. Eu pulava o muro, botava para fora. Quem era que ele botava para fora? Edmilson, lá da Praça Sexta. Edmilson, motorista. E é teu amigão hoje? É meu amigo. Hoje está aposentado. E tu fazia era pular o muro ou quebrava o muro? Pulava fazia riba. Um buraco? Eu era abaixo, nós pulava. A privada era de paia. A privada do Rumeirão, lá do LDJ era de paia. Aí nós pulava, ele pegava e quando não tinha jeito, ele deixava nós assistir o jogo. E tu se lembra do nome de algum jogador daquela época? Não, não me lembro não. Lembra não? Não. Mas quem foi assim, o jogador do Icasa, que você tem assim uma lembrança como grande craque? Ah, se fosse hoje, Joãozinho, matava a bola nos peitos e chutava. Era o grande artilheiro. Chutava e fazia o gol. Tinha Joãozinho, tinha Cirineu, Azul. O Dote foi um craque também na história do Icasa, né? Foi. Certo. Icasa é Icasa. Acaba a charrinha, quando eu digo, a torcida do Icasa pode, contando ganhando, pode ir apontar no seco da renda. Certo. Aí eu acabava. Tá jogando hoje, né, Icasa? Tá jogando. Mas Deus quiser, ele ganha hoje. Quem se preocupa muito com o Icasa é a torcida do Guarani. A torcida do Guarani não vai ao campo, a torcida de pé de rádio. Olha o torcedor ali, o Mister Franco, torcedor do Guarani, ele olhou assim com o olho. Mas não. Diz que não. Ele vai torcer Verdão. Torcedor do Guarani sou eu assumo. O Gilvan de Souza ligou e é lá dos franciscanos, perguntando, doutor Nildo, Anaís Silva representa o que na sua vida? Você também a considera como uma segunda mãe? E muito. Eu não só tive uma, tive duas. Como eu disse agora há pouco, a gente tem uma festejada vida, né? Isso. E a gente vê, eu posso até me situar como exemplo, viu, Cabecinha? De que a gente, quando quer ir para frente, vai. Nunca me envolvi com nada de assalto, de roubo, que era natural. Por ser pobre, por ter sido criado sem pai e sem mãe, por não ter um pai presente, uma mãe mais ainda, que fizesse isso assim. E a gente viveu assim, largado. Mas Nair, com a sabedoria dela, ela soube nos ensinar. E quem ensina é porque gosta. E porque gosta, sabe ser mãe. E Nair, apesar de não ter gerado filho, mas ela nos criou e nos educou. E está aqui hoje, um exemplo disso é isso aqui. Fiz um livro em sua homenagem. Cada ano, nossa família é presente com a seresta do Padre Cícero. A gente onde chega, e depois por que a gente teve mais de uma mãe? Porque logo com o falecimento dela, a gente também foi, assim, eu também tive essa felicidade de ter presente em meu viver até hoje a presença de Dona Lacoque Bezerra, que é outra fortaleza, outros conhecimentos, outro exemplo de bondade. Quer dizer, você foi sempre bem adotado. Sempre fui muito bem adotado. Muito bem adotado, né? Ô, doutor Nildo, a Silvana Barros pergunta, quando a Naí era viva, ela residia onde em Juazeiro? Naí só teve 2 residências. Uma residência na rua Santa Luzia, já próximo do Socorro e no Socorro. Ela gostava de, quando falecia alguém ali, presente alguém, ô Naí, onde é que mora Toinho? Eu digo ali, no Socorro, Toinho morreu. Ô Naí, cadê não sei quem? Tá ali, lá no Socorro, só teve ela essa morava, morada. Salvo engano, em frente à casa de Geraldo Alves. Isso, né? De saudosa memória também. Ô doutor Nildo, eu quero dar ainda aí uma
passeado aí pela história da Anaí. Diante dessas atividades todinhas que ela fretou, desenvolveu, como de rádio, de comissário de menor, no folclore, na literatura, enfim, qual foi assim, a atividade que você acha ou que conhece pela história dela e que ela foi realmente a pioneira em Juazeiro do Norte? Várias. A primeira, comissariado. Foi a primeira mulher comissária. A única mulher comissária. E fundadora do comissariado. Segundo, ela fundou também o Coral do ICVC, do Instituto Cultural do Vale Caririense, que anteriormente ela já havia fundado, junto com outros intelectuais, sob a batuta do professor Joarivar Macedo, o próprio Instituto Cultural do Vale Caririense, em 1974. E depois, a seresta do Padre Cícero. Olha, deputado Vasque, não é de brincadeira fazer rádio no... Ainda tem um rádio. E o rádio, né? Ainda tem um rádio. Ela foi a primeira mulher a atuar na rádio, na radiofonia em Juazeiro do Norte. Nessa área de culinária. Olha, mulher quase que não podia votar. Mulher não tinha essas... Hoje mulher é moda. Hoje mulher é presidente, hoje mulher é deputada, hoje mulher ministra, é tudo. E ela abraçou a causa política do doutor Feitosa. Continuou com ele até ela não foi candidata a nada. Porque não quis. Porque se tivesse, havia sido conquistado ou galgado com facilidade. Mas não quis. O pessoal aí copiou algumas imagens. Ô Fernando, vamos ver se é possível mostrar. O doutor Nildo trouxe aí umas 2 ou 3 fotos. E nessas fotos aparece a Anaí Silva. Inclusive uma é a lembrancinha, né? Vamos ver, Fernando, se é possível exibir. Se for, tudo bem, se não, a gente vai só lamentar, se não for possível, mas ficamos aguardando, ok? Então, como disse o doutor Nildo, ela foi pioneira também na radiofonia, porque eu me lembro muito bem que ela ia para a Rádio Iracema fazer o programa Lar Doce Lar, né? E chovia de telefonema. Olha que naquele tempo o Juazeiro tinha 200 telefones só. Entendeu? Mesmo assim, o telefone da rádio recebia muitas ligações. Eram as pessoas querendo saber de determinada receita que ela tinha passado do programa. Como é que se faz aquele bolo, algum detalhe, alguma coisa. E Naí estava sempre pronta para atender a essas Ainda pessoas. Hoje, a Aguinaldo Carlos tem a vinheta do programa dela. A Aguinaldo tem. Porque hoje você liga a televisão... Ana Maria Braga num canal, a outra no outro canal, só falando receita. Vai para meio-dia, a mesma coisa, em quase todos os canais. Isso. E isso em 1963, Naí já fazia hoje. Hoje o programa Luciano Huck tem lá um quadro, Lar Doce Lar. Naí em 63 já tinha um programa Lar Doce Lar. Você ouve a dimensão. Olha aí, essas pessoas da foto... Essas pessoas da foto... São engraxates, né? Elas são engraxates, elas pertenciam a um grupo chamado TUA. Cabecinha não está ali não, né? Não. Cabecinha dos lavadores, ali são os engraxates. Era o coordenador, ali são os engraxados. Turma Unida Amiga. Naí conseguiu o patrocínio lá da casa do pintor, que existia na época, na Rua Patrícia. Exato. Ela conseguiu a concessão dessas caixinhas para eles. Porque, como dissemos há pouco, estavam todos impedidos de trabalhar. Até certo ponto, eu acho que a administração que proibiu, ela proibiu assim, pensando na preservação dessas pessoas que estavam na rua, assim, para a marginalidade. Porque eles não tinham. E aí não, aí Naí reuniu todos eles, colocou... um fardamento, colocou uma carteirinha. Vocês podem observar que no peito de cada um tem uma identidadezinha, tipo crachá, que tem um nome, um crachá que leva a assinatura dela. Não era, Fernando? Agora, que bacana essas pessoas hoje vendo o nosso programa e se reconhecerem nessa foto, né? Olha, isso aí era eu, guria, trabalhando de engraxato lá na Praça Aparecida. E aí foi um pensamento dela de reunir. Olha, imagine deputado Vasco, na década de 80, hoje é moda. Hoje, se fizer isso, não, porque
é candidata, não sei o quê, aquela besteira toda. Ela realmente, ela estava além da época, a visão dela era além eu me lembro sempre, viu? Ela vivia. Até um fato que a gente, quando eu me encontro com ele, eu falo, o prefeito era o doutor Salviano, e a época, assim, pelas dificuldades, todo mês ele mandava, não da prefeitura, mas dele particular, ele mandava uma Kombi com, como é o nome, aquelas coisas, com leite, com arroz, sacas, né? Saca para poder a gente alimentar. Da outra esfera, o Eudoro Santana, pelo Camilo Santana, eles tinham uma granja ali pelo gerador ali, né? Certo. E tinham os ovos e mandavam para a gente. Era fruto daí que a gente preservou aquilo. Ficou com aquilo, ficou. Fernando, vamos à segunda imagem, ver se dá para colocar a outra imagem. Olha aí. Essa imagem aí é do cinquentenário do Juazeiro. Essa foto é uma foto histórica. Essa aí é do cinquentenário. Olha lá. Essa foto foi 1911. Alguém está vendo? Mais um pouquinho para a esquerda. 1911. Aí um pouquinho do centro para a direita tem 1961. 1961 foi o cinquentenário administrativo de Juazeiro. Isso é um palanque armado na Praça Padre Cícero, a Praça Central. As pessoas podem tentar identificar as pessoas. Se quiser, pode até ligar para o nosso 35. O prefeito de então era o 2146. O prefeito de então era o Conselho Feitosa. Olha lá, o doutor Feitosa lá. Ali no centro está o doutor Geraldo Menezes Barbosa. Naí está do lado esquerdo. Do lado esquerdo, com os netos do doutor Feitosa. E está com Terezinha também. Está com Terezinha Barbosa, irmã do doutor Geraldo, ali presente. Os netos de doutor Feitosa. Os netos de Feitosa, filhos de Lígia e de Dion. Então o meu amigo doutor Álamo talvez seja aquele garotinho lá. Do lado esquerdo, lá pertinho daí. Talvez seja o doutor Álamo. Viu? E aí estava vendo um desfile aí. E Naí está aqui também à esquerda. À esquerda, né? À esquerda. Cuidando. Bom, tem outras figuras aí que podem ser identificadas, principalmente pelos historiadores, né? Raimundo Araújo, Daniel Valga, Renato Casimiro. Eles têm a maior facilidade de identificar essas pessoas, porque eles trabalham muito com fotografias de Juazeiro, né? Essa que é a verdade. Muito bonita essa. Olha a coluna da hora lá, no meio, no centro, né? E o pé de Juazeiro? O pé de Juazeiro coberto, né? Tudo engalanado. Há 50 anos, né? Isso, há 50, nós estamos no centenário, né? Há 50 anos atrás essa foto, né? A última imagem que vai ser focada aí agora, isso aí, é a própria Naí Silva. É uma das últimas fotos dela, né? Tanto que foi a foto utilizada na lembrancinha. Né? A lembrancinha. A gente guarda, olha aí, a Naí Silva, uma guerreira, uma verdadeira guerreira. Minha colega de rádio Iracema, saudosa. Essa é uma das últimas fotos. Das últimas fotos dela. Realmente está retratando bem, com bem. O doutor Nildo usou um termo aqui, usou um termo hoje que eu achei fantástico. A Naí era inquieta, viu? Ela era aquele tipo que não parava, era dinâmica mesmo. E ousada também. Ousada, entendeu? Ousada. Estava sempre realizando alguma coisa. E um fato também que se deve registrar aqui e observar pela sua história é que ela estava além do tempo em que ela vivia. Ela estava com uma visão de perspectiva futura muito grande. Por exemplo, essas políticas sociais que ela adotava, hoje é a moda. Exatamente. Né? A questão do menor, do cuidado com a criança e tal, ela naquele tempo já estava envolvida nesse contexto de política pública. Era musicista. E da cultura também, do folclore, ela militou muito pelo folclore. Muito, ajudou a criar grupos folclóricos, entendeu? Tem uma bandinha Chapéu de Couro, uma banda de pífano que ela tinha lá em casa, que olha, a questão da música foi... E Naí, ela morreu com 80 anos e só foi a óbito porque, com o AVC que ela foi acometida, acabou a fala. E na fala ela ficou com a depressão e foi isso mais rápido, né? Porque a vida dela era professora, tinha que falar. Era musicista, tinha que falar. Era carnavalesca, tinha que falar. Tudo era voz. Quando ela se viu sem voz, acabou. Ô, doutor Nildo, eu me lembro bem que ela ensinava clarinete, né? Tocava clarinete.
Olha, tocava quase tudo, né? Impressionante. Uma certa época, quem é do Juazeiro sabe, todas as festas que acontecia aqui em um certo período, só quem tocava era Naí. O acompanhamento, seja missa, seja uns 15 anos, seja um Natal, seja qualquer coisa. Certo. Porque Naí, ela tocava todos os instrumentos. Lá em casa, professor, ainda conservo todos os instrumentos, todas as partituras, todos os cadernos de música, que ela tinha o shotzinho, as musicazinhas dela, né? Com isso, esse acervo patrimonial que a gente pretende no futuro dar de presente para se fazer um museu, para que a história não seja esquecida. O doutor Nildo, interessante também que além dessas incursões dela por essas várias atividades, ela também tinha uma incursão muito forte na igreja, na religião, né? Assim, ela participava muito ativamente da religião, na igreja. Aí era filha de Maria, nos ensinou e nos serviu. A gente fala aí, a gente se emociona, viu? Porque a gente faz uma volta ao passado muito forte, né? É verdade. Você não só se emociona, como emociona outras companheiras de Naí. Por exemplo, a professora Ieldes, que foi minha colega durante muitos anos lá na escola de segundo grau, Adalto Bezerra, entendeu? Estou maravilhada com as homenagens prestadas a Naí Silva no programa. Parabéns ao programa, porque também sou do tempo da Naí. Quer dizer, quem conheceu Naí, né? Professora Ieldes, minha colega lá no segundo grau durante muitos anos, né? Isso. A Ana Paula do Pio XII, filha do Cabecinha. Ana Paula é filha do Cabecinha. Aí, Cabecinha. Parabeniza o programa por estar prestando esta homenagem à professora Naí Silva. Né? A sua filha sabe, né, que ela teve influência na sua vida, né? Sabe. Não adianta. Sua filha já está formada, estudou? Tudo casada. Tudo casado. Tu já tem neto, né, Cabecinha? Já tem neto. Que bom. Eu me orgulho. Você é um homem feliz, né? Estou feliz. A gente vê ali pelo seu semblante, e quando a gente passa ali na praça, a sua alegria, a sua receptividade. Provar que, doutor, no Bar Pio XII, quando tem alguma coisa, depois pega com a Cabecinha. Eu represento do Bar Pio XII, mas não faz nada. Se eu vou para a rádio, para a televisão, falo no Bar Pio XII. Só minha rua tem 16 buracos, a Cajás Fúria nunca tampa. Eu já disse para o atual prefeito. Então, para os buracos do Bar Pio XII, porque tá ruim, né? O buraqueira lá, né, Cabecinha? Cabecinha é positivo, é o homem do povo. De Juazeiro. Pois é, Cabecinha. Sim, doutor. A participação Naí parece foi uma das primeiras pessoas a sentir que essa cidade precisava ter um hino. A coisa mais representativa de uma comuna é o hino. E ela entrou também nessa campanha. Outro deputado, Vasco Landim, professor Luiz Carlos. Olha o pensar de Naí como foi sempre avançado. Contou-me essa história o doutor Geraldo Menezes Barbosa. Que por sinal é o autor do hino. Que por sinal é o autor do hino, mas ele dá o crédito a Naí. Sim. Porque Naí bateu a porta dele e disse: Geraldo, Juazeiro vai ganhar um grande presente o ano que vem com a inauguração da estátua de Padre Cícero, que o doutor Mauro estava a construir. E como é que nós vamos inaugurar? Juazeiro não tem um hino. Olha aí. Doutor Geraldo visão, né? Aqueceu o Naí. Logo depois, Naí disse: mas eu vim lhe fazer um desafio. Eu quero você faça a letra do hino tipo dobrado, uma marchinha, que eu já falei com o maestro Antônio Gondim que ele vai fazer. A música. Me deu um tempo, Naí. Na outra semana, o doutor Geraldo entregou as estofrezinhas, ressurgida da ferida bonança. Entregou a Naí. Naí levou ao amigo, Antônio, tanto que, e ele devolveu. E a partitura original está na minha parede lá em casa. Que bom. O original, Deus eu disse. Agora, Nildinho, era bom também a gente aproveitar aqui para fazer um desafio para os gestores de plantão e aos que vêm por aí, para pegar esse hino e colocar nas escolas para as crianças aprenderem a cantar.
Porque o hino é para aprender a cantar na solenidade. Exatamente. Eu já estive em municípios outros, menores do que Juazeiro, de que quando coloca o hino da cidade, do município, emociona. Todo mundo canta e emociona, e todos sabem. E aqui eu acho que é um desafio que o Tribuna Livre está lançando aqui, para ver se esse hino que nós estamos reverenciando aqui na memória da Anaí, a letra do Geraldo, né? Geraldo Barbosa, que ele começa a entrar nas escolas para que as crianças comecem a cantar e isso se multiplique, se capilarize e todos nós aprendamos. Seria muito bom, até porque de vez em quando eu vou ao Crato, vou lá para a sessão da Câmara e nas homenagens que o povo do Crato tem prestado a seus benfeitores, eles cantam o hino do Crato. Mas, deputado Vasco... Todos cantam. De pé, de có e salteado. É verdade. Eu estou dizendo isso porque eu já participei de solenidade lá e todos cantam. Hoje eu tive uma sessão lá na Câmara e eu percebi, eu dei uma volta assim, quem estava a cantar o hino do Juazeiro, porque poucos sabem. Poucos É sabem. uma iniciativa louvável. Deus queira que os nossos gestores, as pessoas de bem... Os educadores também encampem essa ideia e botem no seu dia a dia a história do hino do Juazeiro, ou a entoação do hino do Juazeiro, que é uma estrofe muito bonita e curtinha. Bom, estamos chegando ao final do nosso programa. Agora é tempo só de agradecer ao Cabecinha, que veio aqui ao nosso programa. Cabecinha, ficou feliz em vir aqui? Fiquei feliz, agradeço a você, ao doutor Vaslandinho, ao advogado aí, que eu considero ele como irmão, que eu conheci ele de pequeno. Mas eu agradeço por uma homenagem boa que vocês fizeram a Dona Anaí. Eu acho que foi uma audiência total do Juazeiro. Pois é, o Pierrão duvidou que você viesse à televisão. Pode dizer para ele, tô aqui, Pierrão. Tô aqui, Pierrão, vou mandar um abraço pro Baiano, torcedor do Guarani. Só não vai ao campo, fica só no pé do rádio assistindo, um alagoano. Ok. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Nós somos vizinhos na Betolândia, né? Mora lá, o coração é lá no Socorro. O coração é no Socorro. O cérebro é lá no Socorro, lá está só o corpo. Isso. E faço uns agradecimentos especiais aqui ao programa, não só pelo tema de hoje, mas por outros e tantos relevantes temas que por aqui passam, viu, deputado Vasco? Por sinal, é um programa que a gente vê que deveria ser diário, bem dizer, pela relevância dos serviços que aqui se prestam, porque a gente vê pelas perguntas, pelos telefonemas, o quanto é assistido em casa, e dizer que a história de Naí, enquanto tiver pessoas como nós, que temos um preito de gratidão com o povo de Juazeiro, com a nossa cidade, nunca haverá de ser esquecida. Porque os que estão esquecendo hoje, o julgamento amanhã serão esquecidos. A história não perdoa, não é? E a última correspondência foi do Raimundo Roseli, lá do Salesiano, que lembra que também foi colega de trabalho no Juizado de Menores de Naí Silva entre os anos de 78 e 90. Boa noite, Vasco. Boa noite, Luiz Carlos, agradecer ao doutor Nildo, agradecer ao nosso amigo Cabecinha por estarem aqui fazendo o programa conosco e ao nosso telespectador. Certamente que a gente sai daqui bastante gratificado por um programa que foi tão bom, tão importante, por a gente fazer essa homenagem merecidíssima a pessoas que fizeram história. E aqui e ali nós vamos continuar fazendo porque nós queremos mostrar a nossa cidade, valores que passaram e que ajudaram a construir essa cidade tão boa e tão bela que é Juazeiro do Norte. E a você, meu caro telespectador, muito obrigado pela atenção dispensada. Amanhã estaremos de volta com o nosso Tribuna Livre, já que hoje foi um programa excepcional na terça-feira. O nosso horário normal sempre é segunda, a quarta e a sexta. Muito obrigado, boa noite.